como transformar ideias valiosas em planos concretos. Certamente você já passou por situações em que você pensou algo extraordinário e acabou talvez se perdendo, virou fumaça. E como criar um plano realista para se alcançar a independência financeira. Eu queria começar então falando sobre um tema. Na verdade, o Dr. Albert Schweitzer, há muitos anos atrás, já ganhador de prêmio Nobel, ele foi perguntado uma vez em um dos eventos que ele participava sobre o que há de errado com a sociedade. Isso estou falando de vários anos atrás. E ele respondeu assim, olha, as pessoas simplesmente não pensam. O que isso tem a ver com colocar as ideias em prática, em processar? O ser humano, há um aspecto curioso sobre ele. Ele é o único ser vivo que não opera exclusivamente por instinto ou pelo código genético. Ele é o único ser que tem o chamado livre-arbítrio, a capacidade de decisão. Ele pode raciocinar, colocar algo, transformar, por exemplo, nada em alguma coisa, transformar centavos em fortuna, transformar ervas daninhas em um lindo jardim. Nós somos os únicos com essa competência dentre todos os demais seres que habitam aqui esse planeta. Agora, se a gente pegar 100 pessoas da mesma idade, vamos colocar 20 anos, mesma condição social, mesma criação, e se a gente perguntar o que você pretende, o que você deseja quando chegar nos 60 anos, ou seja, daqui a 40 anos, de forma unânime a resposta seria, não, eu vou ser bem sucedido, eu vou ser rico. Você percebe aquele brilho nos olhos, aquela vontade de vencer. O mundo parece uma grande aventura, cheio de coisas a serem descobertas e em plena expansão. De uma forma estranha, ao longo desse processo, algo acontece e a grande realidade é a seguinte: desses 100, nos 60 anos, apenas se tornou rico. 4 são financeiramente independentes, 15 têm algumas economias e 80 estão quebrados, trabalhando ainda, dependentes de aposentadoria ou caridade. Essa é a triste realidade do ser humano e isso não muda. Podem passar gerações. Aqui no Brasil ou fora, você vai ter alguma variação em cima desses números, mas a grande verdade é isso é inevitável. Agora, por que apenas 5, dentre esses 100, conseguem chegar lá? Conseguem alcançar o famoso sucesso? O que acontece no caminho? E desculpa eu estar sendo talvez um pouco filosófico, sabendo que o nosso objetivo aqui é falar sobre como transformar ideias em algo concreto, mas eu me sinto obrigado a trazer no mínimo essa reflexão, porque afinal, até onde a gente quer chegar com isso, partiu de uma ideia, de algo que nasceu na nossa imaginação. Então, se o tema são ideias, metas, ser bem sucedido, vamos definir primeiro o que é sucesso, pessoal. É uma definição que eu gosto muito, que inclusive ela foi criada aí pelo Earl Nightingale. Ela diz assim: sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Pergunta: uma pessoa morando no alto de uma montanha, numa choupana, vivendo da natureza e dando comida aos esquilos, é alguém bem sucedido? Certamente que sim, desde que, e é importante esse desde que, aquele era o objetivo dele pré-definido. Aquilo não foi obra do acaso, das circunstâncias. Se a pessoa, por exemplo, ela chegou onde ela está porque os fatores eles levaram ela até lá, ela é um fracasso total. E quando a gente fala sobre ideias não serem colocadas em prática, tem exatamente a relação direta com isso. Nós somos detentores de uma capacidade de raciocínio única aqui nesse planeta. É o que deixa a gente no topo da pirâmide, da cadeia alimentar. E ainda assim, a gente se depara com resultados como esse, como eu falei. 5 em cada 100 conseguem, de fato, prosperar, seja lá naquilo que ele deseja, o que ele almeja. Eu estou falando de um valor, que é o financeiro, mas a grande verdade é que isso se replica para as demais áreas e esferas da nossa vida. O que faz a gente ser tão, digamos, falho com uma capacidade tão nobre como essa? E aí vem uma outra verdade. O ser humano, ele é o único ser que não explora ao máximo as suas condições. Todos os demais seres vão até o máximo que dá. Você nunca vai ver, por exemplo, uma árvore que cresceu apenas metade do que ela poderia. Ela sempre vai até o máximo que dá. Agora, quando a gente fala de pessoas,
A maioria ali faz o mínimo necessário. Tem um prato de comida na mesa, uma cama para dormir, já está bom. E tem um livro muito interessante chamado O Homem Procura por Si Mesmo, em que o autor, agora não me fugiu o nome dele, mas ele coloca uma definição fantástica sobre esse tema que a gente está falando aqui. Ele diz assim: o oposto da coragem não é a covardia, mas a conformação. A grande verdade é que 97% das pessoas hoje agem pelo modo automático. Elas não sabem onde elas estão indo, elas não sabem por que elas estão indo. Elas simplesmente vão conforme a maré. Surgiu alguma coisa aqui, eu vou para lá, tem alguma outra situação, eu vou para lá. Qual que é o problema disso, pessoal? Apenas 3% questionam de fato a situação que elas estão. E elas, a partir disso, erram, aprendem, fracassam, perseveram e triunfam. Mas há um processo até você chegar lá. Só que você necessariamente precisa usar algo que a maioria não usa. Isso aqui. No inverno, os gansos sempre vão voar para o sul. Por que eles fazem isso? Porque eles são gansos. Eles não têm a capacidade de decisão como nós, seres humanos, temos. A gente pode ir para o norte, para o sul, leste, oeste. E se o ganso chegar lá no sul e a situação estiver ruim? Azar dele. Ele não tem o que fazer. Nós temos, mas infelizmente a gente não percebe isso. E o tema hoje sobre você colocar ideias em prática, ele tem a ver justamente com isso. É a gente utilizar aquilo que a gente tem de mais nobre e diferencial em relação a todos os demais seres. Porque tirando isso, pessoal, desculpa, comparando com um porco, um cavalo, uma vaca, nós somos idênticos. Fisicamente, claro, diferentes, mas tirando essa capacidade cognitiva que a gente tem, não muda nada. Então por que não tirar proveito disso? O que faz diferença entre esses dois grupos que a gente está falando, entre os que fracassam e os que triunfam, entre esses 97% e os 3%? O que faz essa diferença entre aqueles que fracassam e os que são bem-sucedidos? Em uma palavra eu posso resumir: algo chamado metas. E meta, pessoal, é bem diferente de ideias. É importante ter essa clareza, porque apesar da gente estar falando, como é que eu consigo colocar as ideias que eu tenho bacanas em prática, de forma concreta? Ela precisa primeiro passar do estágio de ideia para meta. Ideia, nós temos centenas ao longo do dia. Num dia só nós temos centenas. Aquilo que precisa, na verdade, para transformar em algo concreto, é ela se tornar o que a gente chama de meta. E como que isso acontece, pessoal? Então, por que meta é tão importante? Vamos lá. Imagina que você está na construção, subindo uma parede, colocando tijolo por tijolo. Alguém passa por você e te pergunta: vem cá, o que você está construindo? E você fala: olha, eu não tenho ideia. Eles vão pegar você e te levar para um lugar seguro. Isso não parece coerente. Você construindo alguma coisa sem ter noção do que está sendo feito. Parece para você algo lógico? Você já viu passar por alguém, um pedreiro ali levantando um reboco? Vem cá, o que vai ser isso daí? Não sei, eu estou só levantando aqui alguma coisa. Seria o mesmo que eu entrasse, por exemplo, num navio, desse partida no motor e deixasse ele sair livremente, sem tripulação, sem direção, sem destino, só deixasse ele sair navegando dali, do porto. O que você acha que vai acontecer, pessoal? Vamos ser bem honesto e franco aqui com a gente. No melhor cenário, ele vai parar sem combustível em alto mar e o mais provável é que ele acabe se esborrachando em uma costa acidentada qualquer por aí, sem qualquer pretensão de chegar em algum lugar. Agora imagina esse mesmo navio, com plano de navegação claro, um destino definido, tempo de rota, tripulação, combustível. E agora, pessoal, nesse segundo cenário, a cada 10 mil viagens, qual que é a chance desse navio chegar no seu destino? 9.999 vezes serão bem-sucedidas, simplesmente porque agora ele tem uma meta. E uma coisa interessante sobre isso, olha que coisa interessante. Em mais de 99% do percurso desse navio, que agora tem plano, tem tripulação, tem destino, mais de 99% do tempo, qual que vai ser a visão dele? Água. Ele não tem qualquer clareza sobre porto ou sobre terra. Ele simplesmente está navegando, mas a diferença agora é que ele tem um destino, ele tem algo em que ele está fazendo de forma preparada, planejada.
E isso, desculpa, muda tudo. Se você tem um amigo, alguém que você conhece e você acha que às vezes está sem direção, minha recomendação é você encaminhar essa nossa aula de hoje, que ainda tem alguns temas bem interessantes para essa pessoa, que talvez possa abrir alguns olhos, algumas ideias, algumas formas diferentes dela seguir, colocando realmente aquilo que está talvez abstrato de uma forma concreta. Essa é a minha recomendação antes de eu continuar entregando para vocês aqui a receita do passo a passo de como vocês transformarem as ideias em algo concreto. Pessoal, pessoas que triunfam têm metas claras e definidas, tá? O que acontece quando você não estabelece metas? Ou seja, você não pega essas ideias que passam, que às vezes são fantásticas, e transforma ela em algo realmente objetivo. Você deixa a vida deteriorar indo para o lado de simplesmente ganhar a vida. Essa que é a grande verdade, pessoal. É fácil você ser pego pela necessidade de subsistência ao invés da busca pela substância. E você tem uma escolha hoje. Ou você pode ganhar a vida ou você pode projetar a vida. Esse tema tem tudo a ver com isso. Com como você pegar aquelas ideias que às vezes não estão muito claras ali para você e transformar em algo palpável. E a melhor forma de você quebrar esse ciclo, que hoje fica só aqui dentro da sua cabeça, é tendo clareza sobre onde você quer chegar. Pela minha experiência de anos estudando esse tema, a conclusão que eu chego é: o mais importante não é você entender os objetivos, mas você entender as razões. Esse é o primeiro passo, pessoal. Se você tiver razões suficientes, o processo da mudança ele já se inicia. Porque tudo isso que eu vou falar aqui é bacana, é uma receita, é processual, ok? Né? Eu vou passar aqui uma dica, né, de passos que você pode seguir. Só que se você não tiver razão para executar aquilo, nada vai ser feito. E a maioria das pessoas que eu pego, né, e a história só se repete pelo histórico que ela tem, o problema não é falta de inteligência. A pessoa às vezes, e pode ser o seu caso, tem muita inteligência, tem habilidade, tem talento, disciplina. O que a pessoa não tem são razões. Em casos assim, a situação econômica não é um indicador verdadeiro do nível de inteligência da pessoa. Você pode até ter muita inteligência, mas se você não tiver razões suficientes, nada vai para frente. Então, antes da gente pegar e colocar agora essa questão das ideias, né, e colocá-las num plano de jogo, pense se você tem razões suficientes para seguir adiante, porque veja, isso vai demandar tempo seu, o seu ativo mais valioso. E lógico, a gente vai falar sobre disciplina, vai falar sobre estrutura, organização, mas as razões elas precisam vir primeiro, as respostas vão vir depois. Se você não tiver razões, e que tipos de razões são essas? Bom, tem 3 tipos basicamente. Razões pessoais, algumas pessoas fazem pela satisfação, pelo respeito, por mostrar que elas conseguem ir mais longe do que as outras. Existem razões familiares, há outras pessoas que se motivam em chegar lá pelas pessoas que são próximas a elas. Eu tive um aluno que uma vez disse que ele ia fazer todas aquelas coisas que ele gostaria de ter a família dele próximo, e para isso ele precisaria de pelo menos 2 milhões de reais por ano para saciar todos aqueles desejos. Não é interessante isso? Ele não faz por ele, mas ele faz pela família que está com ele. E às vezes também por razões profissionais. Aqueles que desejam ser melhores naquilo que fazem, e o resultado financeiro é uma mera consequência natural. Eu tenho pessoas que já são ricas, que trabalham hoje pela satisfação de estar constantemente ganhando o jogo, pela possibilidade ali do desafio, de estar aprendendo e evoluindo com aquilo. Então, não importa, na verdade, qual que é a sua razão. O que importa é que você primeiro tem que ter as razões antes de colocar essas ideias que você está pensando em prática. Se você não tiver razões o suficiente, as respostas não vão vir. A maioria fala: mas eu queria ser rico. Por que você quer ser rico? Qual que é o motivo? Porque eu quero ter dinheiro para... Não, mas coloca por escrito isso daí. Rico, eu quero dar a volta ao mundo. Mas por quê? Qual que é... eu quero uma casa de 10 milhões de reais. Mas o que é uma casa? É uma casa, é uma casa. Né? O que você vai fazer numa casa de 10 milhões de reais? Vai acontecer o quê? Aí é que começa a entrar o drama. Né? Quando ele chega e fala: olha, é porque ali, por exemplo, na minha casa vai ser o centro das atenções, das reuniões da família, e a gente vai ter vários eventos, e eu vou conseguir, por exemplo, ter minhas atividades
dentro de casa sem precisar sair, uma piscina que eu vou sair da sala e vou chegar na área de lazer. Aí sim, esse drama é que vai ser o combustível a te levar para frente daquilo, seja lá que você tenha na cabeça e queira realizar. E não existe aquela ideia irrelevante ou desnecessária ou pequena. Ela, na verdade, ela precisa ser feita para você. Então, como que você faz isso? 2 perguntas que você precisa fazer para começar esse processo. O que deixa você motivado? Essa é a primeira pergunta. O que faz você ficar acordado à noite, às vezes pensando? O que faz você acordar mais cedo com aquele vigor e virar à noite, às vezes trabalhando naquilo, sem sentir a hora passar? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, o que deixa você desmotivado? Aquilo que claramente não vai te enobrecer, que vai fazer você se sentir subutilizado. Se você tiver clareza sobre aquilo que te motiva e aquilo que você perde simplesmente o interesse, o tesão, agora você está pronto a virar a página e construir todo um futuro de forma projetada. Porque basicamente o que você vai fazer? Você vai reduzir aquilo que te desmotiva e você vai colocar energia naquilo que te faz sentir vivo, revigorado. Simples assim. Esse é o primeiro filtro para você começar a selecionar quais ideias que você vai ter na cabeça e que você vai colocá-las em prática. Porque não adianta você também se enganar que daqui para frente tudo que passar na cabeça eu vou realizar. Não. O grande segredo daquele executor de alta performance não é o cara que faz tudo que aparece. É aquele cara que tem uma alta capacidade de selecionar o que faz sentido para ele, o que está alinhado com as razões, com os objetivos, metas, onde ele quer chegar, e aí agora sim ele vai dedicar energia para aquilo. Aí tudo isso que eu vou falar para vocês aqui é moleza. Não tem mágica, não tem nada assim que vai, digamos, necessitar de habilidades especiais. Mas primeiro você tem que ter essa clareza de selecionar adequadamente tudo que chega. Basicamente, que tipos de metas e ideias, né? E quando eu falo metas é o segundo nível da ideia. A ideia ela nasce da imaginação, ok? Tudo na verdade nasceu da imaginação. Se hoje você está numa casa, um dia aquilo passou pela sua imaginação. A imaginação é algo muito próximo da realidade. Na verdade é um estado antecessor, né? Ela não é algo concreto porque ela ainda está só na sua cabeça, mas ela é extremamente valiosa, é como a radiação. Você não vê, mas ela é potente. E ela pode afetar de uma maneira positiva ou negativa, assim como a radiação. A radiação você não vê, mas ela pode matar uma pessoa. E a sua imaginação, se você souber utilizar isso, tem o mesmo efeito. Então, se você tem algo na sua cabeça, imaginação, a ideia, e você quer transformá-la em algo concreto, primeiro ela precisa passar por esse filtro de metas. E que tipos de metas a gente tem, pessoal? 2 tipos basicamente, pessoal. Metas de curto e longo alcance. Metas de longo alcance são seus sonhos. Aquelas coisas que você vai fazer para 3, 5, 10 anos. Na verdade, talvez para o resto da vida. Algo que vai inspirar você, que vai fazer você continuar seguindo. Em suma, aquilo que você precisa sonhar e continuar fazendo por toda a vida. Essas são as metas de longo alcance que vão te manter inspirados e constantemente vão estar sendo renovadas. Metas de curto alcance, pessoal, são aquelas que são objetivas. São coisas que você vai realizar talvez amanhã, esse mês, esse ano. Coisas que vão te manter motivado enquanto você vai perseguir os seus sonhos de longo alcance, como a gente está falando. E você vai precisar necessariamente ter a sensação de progresso nas duas. Porque as de curto alcance, elas vão ser aquelas, em inglês a gente chama de low hanging fruits. São aquelas pequenas vitórias que vão te manter motivado e que vão falar, olha, eu estou ganhando não só apenas ali quando eu chegar lá no final, mas no decorrer, no processo, tá? Que tipos de categorias de metas a gente pode classificar? Eu estou dando essa estrutura toda para depois a gente falar sobre o processo, tá? Basicamente existem 3, tá? Primeira categoria, financeiro. Ela tem a ver com o seu resultado econômico. Sempre vai ter um papel fundamental na vida de todo mundo. A gente não consegue viver sem dinheiro. É o recurso que vai servir de suporte para várias outras metas pessoais que você tem. E aqui eu não quero dar aquele discurso de materialista nem nada, mas
E se você pedisse, por exemplo, para alguém te mostrar o seu plano econômico meticuloso que você tem, por exemplo, para os seus próximos 10 anos? Será que você teria condição de apresentar isso? O que uma pessoa responderia para você se alguém te pede esse plano meticuloso financeiro? No mínimo, ela falaria, esse cara é meio esquisito. Né? Isso demonstra o quê? Que a maioria das pessoas ela não conhece e talvez seja o motivo delas não serem bem-sucedidas financeiramente. Para a gente garantir que o seu lado financeiro esteja acomodado, ele primeiro precisa estar bem planejado. Isso vai te colocar minimamente no topo dos 3% de cara, esse que a gente está falando aqui. Segunda categoria de metas, pessoal, coisas. O que são coisas? Faça uma lista daquilo que você quer, de grande a pequenas coisas. Normalmente as pessoas que pensam que apenas aquelas coisas grandes importam, elas estão erradas. Coisas, por exemplo, casas, carros, barcos, isso não tem que ser assim. Pequenas coisas são tão valiosas e precisam estar ali como sua meta, porque ela parte da diversão é você ter uma lista que você possa estar riscando os itens que estão lá. E se você não tiver essas coisas pequenas, que é aquilo que a gente falou sobre curto prazo, você pode perder a motivação ao longo do processo. Então não fique limitado às coisas apenas grandes, mas sim às pequenas. Agora, quando você tira uma coisa relevante da lista, você precisa celebrar. Comemoração ela é fundamental. A gente só aprende de duas formas na vida, pessoal. Da dor da perda ou da alegria da vitória. E você precisa sempre dos dois. Então, garanta também de aprender a lição quando alguma coisa não deu certo. Ganhar ou perder não importa, você precisa tirar alguma lição daquilo. E é tanta gente vivendo de forma tão medíocre por aí que no final do dia elas não sabem nem se elas estão perdendo ou se elas estão ganhando. Elas apenas vão seguindo o dia com os dedos cruzados ali, torcendo para que no final a coisa dê certo. Mas às vezes nem essa clareza do que é certo ela tem. Essa que é a grande verdade. E a terceira categoria de metas, pessoal, chama desenvolvimento pessoal. Esses são os seus objetivos de ficar em forma, de se tornar um líder, de você alcançar e aumentar suas habilidades, garantir que a sua forma de pensar e agir elas sejam diferentes, com mais refinamento, clareza. É isso que vai trazer boas coisas para a sua vida em que você se torna. Tá? Fórmula simples, pessoal, para vocês conseguirem alcançar qualquer meta. Tá? Vamos lá. 3 etapas aqui bem práticas. Tá? Primeiro, escreva as suas ideias. Surgiu alguma coisa bacana? Pega aquela ideia e coloca em algum lugar. Eu estou a caminho do trabalho, estou dirigindo. Hoje a gente tem um recurso fantástico na mão, onde você pega esse recurso, aperta num botão e você grava uma mensagem. O seu objetivo é não deixar aquela ideia se perder. O registro precisa ser imediato, o trabalho não. Entenda isso. Tá? Não é tive uma ideia, agora vou começar a executar. Não faça isso, porque isso não é agir de forma organizada. O seu objetivo é simplesmente resgatar. Você precisa ter ela num papel e depois disso você vai estudar onde você quer chegar. Não dá para você fazer de cabeça, por isso que você tem que registrar isso. É complexo, pessoal. Não apenas colocar no papel, mas também programar revisões em cima daquilo que você está colocando. As nossas prioridades elas vão mudando e elas precisam estar constantemente alinhadas com os nossos ideais. Isso vai mostrar que você é uma pessoa séria, e uma pessoa séria em relação a se tornar melhor. Você não precisa ser severo consigo mesmo, mas precisa ser sério. Todo mundo espera que as coisas melhorem. Todo mundo, pessoal. Pessoas pobres esperam que as coisas vão melhorar. Isso significa que o futuro não fica melhor através de esperança. Ele fica melhor através de plano. A maioria das pessoas tem aquela aflição da esperança passiva. Eu digo que é uma aflição isso. É terrível. Pior talvez seja aquele esperançoso feliz. Sabe? É aquela pessoa que acredita que tudo um dia vai mudar e as coisas vão ficar fantásticas. Isso é grave, pessoal. O cara tem 50 anos de idade, está quebrado e é feliz, esperando que um dia as coisas mudam. Isso é triste, pessoal. Não caia numa cilada como essa. Então esse é o primeiro passo. Coloque em algum papel para a gente poder preparar um plano em cima disso. Segundo passo, entenda as suas metas. Entenda os tamanhos e os tipos de metas, ou seja, agora que você está colocando num papel, esse detalhe vai afetar você. Isso está alinhado com as suas razões, seus ideais. Entenda, você tem uma quantidade limitadíssima de recurso, de munição,
e que você vai precisar saber se você deve ou não estar utilizando aquilo. Então não caia na cilada de sair atirando para tudo quanto é lado e esperar que no final acerte alguma coisa. A grande verdade é, as suas metas elas vão afetar você sem perceber. Elas afetam o seu aperto de mão, a sua atitude, a sua personalidade, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir. O tempo inteiro a gente é afetado pelaquilo que a gente coloca como objetivo. Algumas pessoas têm metas, mas elas são tão baixas, pessoal. Eu perguntei para uma pessoa certa vez, quais são as suas metas? E ele disse, não, a minha meta é conseguir juntar dinheiro suficiente para pagar as contas do mês. As porcarias daqueles boletos que chegam todo mês. Essa era a meta dele, pessoal. Eu não digo que isso não é uma meta, mas é uma meta muito pobre. Ninguém fica motivado em acordar cedo na segunda-feira, mais um dia para conseguir juntar dinheiro e pagar aquelas porcarias de boleto. Ninguém faz isso de uma forma intencional. Então, é preciso que você tenha algo com uma razão suficiente, alinhado. Você vai colocar às vezes 10 coisas no papel, 3 vão ser interessantes. O resto foi algo até que passou, que você achou na hora ali que tinha alguma coisa a ver, mas você descartou porque não era talvez nobre o suficiente para ocupar o seu tempo. Terceira etapa, trabalhe nas suas metas. Como que é esse trabalho, pessoal? Não adianta se enganar, achando que apenas ter as ideias na cabeça, eu coloquei no papel, agora está resolvido o problema. Você precisa de um plano, trabalhar em cima desse plano, e é por essa razão que a maioria das pessoas deixam escorregar e alcançam muito pouco da vida. A grande verdade é que a sociedade ele exige muito pouco de você. Já perguntei isso em outros encontros aqui, mas retorno à pergunta. Quantos livros você é obrigado a ler a cada 90 dias depois que você termina a faculdade? Mais ou menos. Em torno de 0 livros. Nem a faculdade, nem a sociedade vai te obrigar a você fazer nada em relação à sua vida. O que isso quer dizer? Que a exigência pela comunidade por onde você vive, ela é extremamente baixa. Você não precisa se desenvolver. Tudo isso que a gente está falando aqui é desnecessário perante os padrões que a sociedade exige. Mas se você não executar nenhum trabalho em cima daquilo, se você não procurar o autodesenvolvimento, desculpa, mas você vai ficar nesse mínimo que a gente está falando. Ou elas têm clareza sobre aquilo que elas desejam alcançar e elas querem pagar o preço do trabalho envolvido, ou muitas pessoas se sentam na frente de uma lareira e dizem, olha, me dá aqui o calor e depois eu trago a lenha. Desculpa, a vida ela não funciona desse jeito. Quer o calor? Primeiro traga a lenha, coloque ali fogo, faça toda uma labareda, faça todo o processo, depois você recebe o calor. Não dá para fazer o contrário. Muita gente dá duro no emprego, mas não dá duro no futuro delas. Elas apenas deixam escorregar. Dá duro no emprego só vai fazer feliz o seu empregador, o seu chefe, o diretor. E eu não estou falando isso, mas então eu vou ser um vagabundo, não vou precisar então fazer nada mais na vida, etc. Não. Você precisa ser disciplinado no emprego, mas você precisa dar muito mais duro em você e nas suas metas, se você quiser chegar em algum lugar. Agora, pergunta, como que eu devo fazer isso, pessoal? Então vamos lá. Primeiro você precisa saber como escrever as suas metas, tá? Eu quero dar 2 dicas aqui interessantíssimas, tá? Primeiro, escrever com inteligência. O que significa isso? É preciso escrever a sua meta de uma forma que seja bem clara, principalmente aquelas que são importantes para você. Isso significa prover detalhes que de outra forma talvez ficariam apenas superficiais. Quando você tiver uma ideia talvez sobre um negócio, uma viagem que você quer fazer, um carro que você quer comprar, um investimento a iniciar, um trabalho, uma meta talvez profissional, ou seja, você tem que colocar com detalhe ali, olha, quanto custa, qual tamanho, qual cor, onde fica, como que é usado. Metas por escrito, elas são como um imã, mas elas precisam de robustez no detalhe. Elas são atraídas pelas que têm muito mais clareza. Quanto mais você descreve isso,
mais elas vão puxar você em direção àquela sua meta. Então coloque o máximo de riqueza de detalhes, tá? Contando só uma história breve, né? A primeira casa, por exemplo, de veraneio que eu comprei, quando eu tinha, sei lá, por volta dos 20, 30 anos, eu já tinha projetado ela quando eu tinha, sei lá, antes de 20 anos, ou por volta dos 20. Eu sabia exatamente como ela ia ser, onde ela ficaria, quantos quartos, área de lazer, tamanho da garagem, tipos de entretenimento na casa. Eu tinha definido no mínimo detalhe quando eu ainda não tinha um centavo para pagar por ela. Eu tinha algumas centenas de reais na minha conta. E a gente sabe o quanto custa uma casa. Eu não tinha ainda o como, mas eu tinha as razões, o porquê, os detalhes. E esses detalhes, eles são extremamente importantes para você ter clareza de onde quer chegar. O como eu falei agora há pouco, ele aparece de uma forma muito mais fácil quando esses pontos se tornam claros. Segunda coisa importante na hora de você escrever suas metas, pessoal, escreva com crença. Essa é a parte infantil da coisa. Acredite que você pode ter o que você deseja como uma criança. Essa é a grande verdade. Não como um adulto, pessoal. Adultos são muito céticos. A fórmula que eu recomendo é: faça planos como um adulto e acredite como uma criança. E as coisas mais incríveis podem acontecer nesse formato. Apenas tentem por 90 dias. Apenas tentem. Coloca num papel, começa a colocar de uma forma estruturada todas essas ideias. O tempo vai passar de qualquer forma, os 90 dias, e você sempre vai poder voltar ao seu modelo antigo. Mas pelo menos tente. Faça isso colocando em algum local, algum repositório, e agora tudo que você precisa é transformá-las em algo concreto e objetivo. E o que você precisa, na verdade, agora é de um processo, tá? E se você quer, na verdade, agora transformar essas metas em um processo e colocá-las de forma clara, eu quero focar aqui em um tipo de meta que a maioria procura, que são aquelas metas financeiras, né? Já que a gente está dando um exemplo, como que eu consigo estruturar um plano para alcançar a minha independência financeira? Tá? Agora eu estou sendo bem mais específico e quero lembrar também uma coisa, tá, pessoal? É importante entender. Nem sempre você vai conseguir tudo que você quer. Por isso que eu estou falando sobre você ter clareza sobre o que você está definindo, tá? E não tem uma explicação para isso. Ah, por que eu não consigo? Bom, aquele fazendeiro é uma boa pessoa. Ele ama a sua família, é um homem honrado, fez um excelente trabalho na plantação dele, ele agora cuida criteriosamente para a próxima colheita, é uma pessoa dedicada, disciplinada, merece cada pedacinho do resultado daquele plantio. Na véspera da colheita, uma tempestade severa cai, devasta tudo. Resultado, ele fez tudo certo, mas não recebeu nada. Esse é o tipo de planeta que a gente vive. Não adianta a gente se lamentar e dizer, mas isso é tão injusto. Isso não vai mudar o cenário. Ele já é assim desse jeito. O que você precisa é entender que sempre vão haver riscos, mesmo fazendo tudo certo. Algumas vezes vão haver tempestades na sua colheita, chuva no seu desfile, e não há nada que você possa fazer em relação a isso. Porém, se você seguir os conceitos que eu vou passar para vocês agora, em relação a metas e planos, a sua independência financeira, as chances são excelentes que você consiga alcançá-los. Ou no mínimo, a grande maioria deles. E a grande verdade é que se você tiver 100 itens na sua lista para alcançar e você realizou 90 e deixou 10, quem liga para aqueles 10 que ficaram faltando? Essa que é a grande verdade. Mas você precisa entender que há essa possibilidade. A gente não pode ser infantil ou talvez inocente o suficiente de acreditar que tudo vai dar certo. E se você gostou desse tema, que tal ter acesso a muito mais vídeos e conteúdos como esse, além de materiais, ferramentas e descritivos, tudo em uma plataforma fechada e totalmente gratuita. Achou interessante? Então clica no link da descrição e faça já a sua inscrição no Clube dos 3% gratuitamente. Te vejo lá.